Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo, este sobre Física 11º ano, movimento de projéteis, uma questão que me foi colocada via e-mail e é sobre uma questão que saiu no exame de 2007. A questão é a seguinte: a queda de um corpo abandonado próximo da superfície terrestre foi um dos primeiros movimentos que os sábios da antiguidade tentaram explicar, mas só Galileu já no século XVII estudou experimentalmente o movimento de queda dos graves e o lançamento de projéteis. Observe com atenção a figura 3, que mostra uma esfera a cair em duas situações diferentes. Na situação 1, que é este boneco, a esfera inicialmente em repouso é colocada no ponto A, deslizando sem atrito. Cuidado com estas informações importantes. Inicialmente em repouso, sem atrito, na largada do ponto A sobre a calha até ao ponto B. No ponto B abandona a calha, descobrindo um arco de parábola até ao ponto C. Certo. Na situação 2, a esfera é abandonada do ponto E e caindo na vertical da mesma altura H em qualquer das situações. Considere o sistema de eixos de referência representado na figura. Aqui nós não podemos inventar o que quisermos, teremos que adotar este sistema de eixos de referência, desprezando o efeito da resistência do ar. Quer dizer, vamos desconsiderar o atrito. Tudo bem. Então, quais são as questões? Questão 4.1. Considera a situação 1 representada na figura 3, que é aquela, situação 1. Determina então a altura H, que é assim a altura da calha, né? Esta altura aqui da calha pela qual a bola desce. Considerando as distâncias BD e DC são iguais e iguais a 20 metros, certo? Tudo bem. Apresenta então as etapas de resolução, certo? Depois de uma questão 2, considera a situação 2 e seleciona a alternativa que permite calcular o módulo da velocidade com que a esfera atinge o solo. Bem, eu para resolver estas duas questões, eu vou resolvê-las aqui mais abaixo, né, onde ampliei um bocado o desenho, e vou resolver aqui a primeira questão, 4.1, e depois um pouco mais abaixo resolverei a segunda questão. Bem, nesta questão 4.1, temos aqui nesta situação, a esfera inicialmente em repouso, quer dizer que se é largada e se está inicialmente em repouso, então é largada, ou seja, a velocidade em A é exatamente igual a 0 metros por segundo, é colocada então no ponto A, deslizando sem atrito, ok? Não há atrito na calha, até ao ponto B. Bem, se me dizem que não há atrito de A até B, eu de A até B vou poder aplicar a lei da conservação da energia mecânica, visto que estamos perante a ausência de forças dissipativas. Então, do ponto A até ao ponto B, eu posso dizer que a variação da energia mecânica é igual a zero, visto que não há forças de atrito, ok? Depois do ponto B, abandona a calha descrevendo, um arco de parábola até ao ponto C. Ou seja, de B até C, nós vamos ter o lançamento horizontal de projéteis. Considera então a situação 1, que é esta. Determina a altura H, ou seja, esta altura. Considerando que as distâncias BD, quer dizer, esta distância BD e DC, ou seja, há de ser aqui o alcance do projétil, né, a partir do momento que sai no seu lançamento horizontal, são iguais e ambas iguais a 20 metros, certo? Aqui 20 e o alcance do projétil também há de ser de 20 metros. Tudo bem, o que eles querem é que a gente determine esta altura H nestas condições, em que BD é igual a 20 metros e o alcance do projétil também depois será igual a 20 metros. Bem, o que eu farei aqui em primeiro lugar é bater assim nesta ideia da conservação da energia mecânica para definir a velocidade da bola no ponto B. Então, aplicando a lei da conservação da energia mecânica, eu posso dizer que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B, isto aplicando então a lei da conservação da energia mecânica, visto que não há forças dissipativas a atuar no movimento de A até B, porque não há atrito e também desconsideramos a resistência do ar. Bem, a energia mecânica em A será a soma da energia potencial em A com a energia cinética no ponto A e há de ser então igual à soma da energia potencial no ponto B mais a energia cinética também no ponto B. Bem, para este primeiro efeito eu vou
adotar que esta, quer dizer, em B é a minha referência relativamente à energia potencial. Ou seja, eu neste primeiro caso, eu vou adotar que aqui a altura em B, né, trabalhando só esta ideia, aqui é 0 metros. Será então a minha referência da energia potencial. E nestas condições, quer dizer, eu faço isso para conseguir anular aqui algumas variáveis. Bem, se eu sei que a velocidade em A é igual a 0, quer dizer que no ponto A não há energia cinética. Vocês devem saber que a energia cinética é sempre igual a 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado, e também deverão saber que a energia potencial é o produto entre a massa vezes a aceleração gravítica vezes então a altura. Sendo assim, no ponto A não há energia cinética, quer dizer, vai ser igual a 0 porque a velocidade em A é 0. O mesmo poderei dizer que no ponto B a minha energia potencial será igual a 0, visto que estamos na zona de referência da energia potencial gravítica, ou seja, estou a considerar esta zona como 0 metros. E sendo assim, esta igualdade há de ficar reduzida a eu dizer que a energia potencial no ponto A há de ser simplesmente igual à energia cinética no ponto B. Ou seja, toda a energia da bola neste ponto A, que era unicamente potencial, à medida que a bola vai caindo, vai sendo transformada, vai perdendo energia potencial, ganhando cinética à medida que a sua velocidade aumenta, até chegar ao ponto B, onde toda a energia potencial em A se foi convertida em energia cinética. O que eu vou fazer agora é simplesmente aplicar aqui as fórmulas e está de ser então equivalente. A energia potencial em A será então igual à massa da bola vezes a aceleração gravítica vezes a altura em A, e repara que a altura em A há de ser então o meu H grande, vou colocar assim aqui H grande, e vai ser igual à energia cinética no ponto B, que será simplesmente 1/2 da massa vezes a velocidade em B ao quadrado, ok? Bem, o que eu posso é já fazer aqui ao cancelar, por exemplo, as massas, né? Está tudo a multiplicar, podia dividir ambos os membros pela massa, e o que eu quero obter é esta altura H. Então, resolvendo esta equação em função da altura H, basta que passe a aceleração gravítica, se aqui está a multiplicar, né, para o outro lado a dividir, o que seria dividir ambos os membros pela aceleração gravítica. Vamos então obter que essa altura H há de ser então igual, a massa foi cortada, ou seja, vamos ter velocidade em B ao quadrado a dividir pelo dobro, né? O 2 lá ficou, e depois a aceleração gravítica vai encostar ali a dividir, ou seja, 2G. Esta será então a expressão que me vai dar a altura H. Agora reparem, quer dizer, eu para determinar esta altura H, o que é que eu preciso de saber? A aceleração gravítica, vamos considerar que o módulo, né? Ou seja, a aceleração gravítica, vai ser igual a 10 metros por segundo quadrado, ou segundo menos 2, há de ser a mesma coisa. Bem, se tenho a aceleração gravítica, o que eu preciso de saber para determinar esta altura H da qual a bola foi largada é simplesmente a velocidade com que a bola entra aqui no ponto B. Para determinar a velocidade no ponto B, eu vou trabalhar as equações do movimento, do lançamento de projéteis e as equações já trabalhadas para o lançamento horizontal de projéteis. Eu aqui apenas vou apresentar essas equações. Eu tenho um vídeo no meu canal onde falo mais aprofundadamente de como é que se pode obter essas equações. Eu aqui vou simplesmente apresentá-las. Apenas vos quero recordar que no lançamento horizontal, né, a velocidade quando sai ali, daquele ponto B, visto a velocidade ser tangente à trajetória, né, a minha velocidade em B há de ser, quer dizer, paralela ao eixo do X, quer dizer, a velocidade em B só existe segundo o eixo do X, no momento de saída, ok? Mas depois, por exemplo, aqui nesta posição, a velocidade é sempre tangente à trajetória, quer dizer, eu aqui já vou ter assim uma componente VY, e aqui já vou ter assim uma componente horizontal Vx, e neste primeiro momento, quando a bola sai, vista tangente à trajetória, neste momento de saída do lançamento horizontal, o vetor é todo ele segundo o eixo do X, ou seja, a velocidade em Y é 0. Não vou alongar muito quanto a esta ideia, vou apenas registar aqui as equações das posições, e então segundo o eixo do X, nós vamos ter sempre o movimento retilíneo uniforme,
ok? Vejam o vídeo para perceber melhor essa ideia, aqui não me vou alongar quanto a isso. A equação x0, quer dizer, vai ser a minha referência, vai ser 0. Depois vou ter aqui v0, né? Vou ter aqui v0t, e não tem aceleração, segundo o eixo do y. Ok? Não tem aceleração aqui segundo o eixo do x, peço desculpa, porque o movimento segundo o eixo do x é movimento retilíneo uniforme, visto que a aceleração, que é gravítica, apenas atua no eixo dos y. Quer dizer que a equação da posição segundo o eixo do x fica simplesmente reduzida a isto. E reparem que a minha velocidade inicial é simplesmente a velocidade no ponto B. Quer dizer que a minha equação segundo o eixo do x vai estar simplificada desta forma. Segundo o eixo dos y, nós vamos ter aqui uma altura inicial, né? Vamos ter assim aqui um y de 0, sai daqui, mas a minha referência é o chão, quer dizer, esta altura inicial serão 20 metros. Depois, v0y não existe neste lançamento horizontal, porque tangente, a velocidade é tangente à trajetória no início, e sendo tangente fica paralela ao eixo do x, ou seja, não tem componente segundo o eixo do y. Melhor dizendo, a componente segundo o eixo do y é nula, mas vai levar aqui com a aceleração, e a aceleração há de apontar, se o sistema de eixo que eles me deram é este, a aceleração gravítica aponta no sentido negativo. Então vamos ter menos um meio da aceleração gravítica vezes o tempo ao quadrado. Ok? Então aqui a ideia há de ser a seguinte. Eu, para terminar, lembrem-se que eu aqui preciso da velocidade em B, e para terminar esta velocidade em B, eu preciso de substituir aqui o tempo e substituir também aqui o x. Para fazer esta substituição, o que eu vou trabalhar é o tempo de voo. Ok? O tempo de voo. Porque o tempo de voo há de estar associado, quer dizer, qual é o alcance nesta posição? O eixo do x, né, vai marcar x igual a 20 metros. Então, se eu substituir este x por 20, eu terei que introduzir aqui o tempo de voo. Mas como é que eu vou calcular o tempo de voo? Vou calcular aqui na equação segundo o eixo dos y. Eu vou substituir este meu y0, que é a altura inicial, vou substituir a altura inicial por 20. Então isto ficaria simplesmente aqui 20, vou então colocar, ficaria aqui 20, vou substituir a aceleração gravítica por 10 e 1 meio de 10 vai-me dar simplesmente 5, ok? Então isto vou ter, y igual a 20 menos 5t quadrado. Agora reparem que neste ponto onde eu obtenho o tempo de voo, eu também sei outra coisa, é que neste ponto o meu y é igual a quanto? Se aqui era 20, a bola cai, né? Qual é o y aqui? É 0. Então se eu pegar nesta equação e substituindo o y por 0, eu vou obter o tempo que a bola demora até que a sua altura seja igual a 0, que será neste momento, e esse tempo é o meu tempo de voo. Então, substituindo, eu vou ter 0 igual a 20 menos 5t quadrado. E vou resolver esta equação. O 20, eu posso passar já o menos 5t quadrado para aquele lado e fica 5t quadrado positivo, né? Igual a 20. E então, resolvendo isto, fico com t quadrado dividindo tudo por 5, fica t quadrado igual a 20 sobre 5, que é 4. O que vou obter, tempo igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4, mas se é um tempo, obviamente estamos a falar de positivo. Então seria a raiz de 4, que seria então 2 segundos. Concluí então que o tempo de voo é simplesmente igual a 2 segundos. O tempo de voo é igual a 2 segundos. Mediante agora este tempo de voo, eu vou trabalhar esta equação segundo o eixo do x, substituindo o tempo pelo tempo de voo, que são 2 segundos, e substituindo o x pelo alcance da bola neste momento onde ela embate no solo, que pelo enunciado são 20 metros. Então vou substituir o x por 20 nesta equação e o tempo por
2, obtendo com isto a minha velocidade no ponto B. Fazendo então esta substituição, o x será igual a 20, vai ser então igual à velocidade em B vezes o tempo, que são 2 segundos, e resolvendo esta equação em função da velocidade em B, eu vou obter que a velocidade em B há de ser 20 a dividir por 2, ou seja, a velocidade em B é igual a 10 metros por segundo. E então, se eu tenho a velocidade no ponto B, eu agora vou voltar a este cálculo para determinar a altura h nessas condições. É só agora fazermos a substituição, quer dizer que aquela altura h há de ser igual à velocidade em B ao quadrado, ou seja, vou ter 10 ao quadrado, a dividir por 2 vezes o valor da aceleração gravítica, que é igual a 10. Efetuando os cálculos, quer dizer, este quadrado até podia cancelar com aquele 10, e vou ter então que a altura h será 10 a dividir por 2, ou seja, 5 metros, e teremos então este primeiro exercício resolvido. Agora, quanto ao segundo caso, nós temos aqui o seguinte: considera a situação 2 representada na figura 3. Nesta situação 2, a esfera é abandonada do ponto A. Reparem que se a esfera é abandonada do ponto E, peço desculpa, não há. Se é abandonada, eu já sei que a velocidade em E só pode ser 0 metros por segundo, porque ela é abandonada, né? A velocidade ali em E é 0, é deixada, né? Vocês largam, no início a velocidade é 0, caindo na vertical, efetuando este movimento, da mesma altura, de uma altura h, em qualquer das situações, considero, ok, volta a não estar aqui em jogo a resistência do ar. E nestas condições, seleciona a alternativa que permite calcular o módulo da velocidade com que a esfera atinge o solo. Bem, isto é fácil. Vocês aqui das duas uma, ou aplicavam as leis do movimento, ou aplicavam, visto que estamos na ausência de forças dissipativas, aplicavam a variação da energia mecânica. Até me apetece aplicar a variação da energia mecânica. Então, pela lei da conservação da energia mecânica, visto que estamos na ausência de forças dissipativas, o que eu vou dizer é que a energia mecânica no ponto E vai ser exatamente igual à energia mecânica no ponto F, porque há conservação, porque não há forças que subtraiam, que roubam energia à bola durante o seu movimento. Já sabemos que a energia mecânica é a soma da energia potencial no ponto E mais a energia cinética no ponto E. Isto vai ser então igual à energia potencial no ponto F mais a energia cinética no ponto F. Substituindo então aqui pelos valores, reparem que a energia cinética inicial é igual a 0 porque a velocidade é igual a 0, e a energia potencial no ponto F, se eu definir aqui o ponto F como a minha referência da energia potencial, se eu definir aqui o ponto F como essa referência, ou seja, considerar aqui o 0, né? Então eu não vou ter energia potencial no ponto F, visto que a altura há de ser igual a 0, e a energia potencial é o produto entre a massa, a aceleração gravítica e a altura, quer dizer, vamos ficar reduzidos a esta ideia. A energia potencial do ponto E terá de ser então igual à energia cinética no ponto F. Substituindo então agora pelas fórmulas, energia potencial no ponto E vai ser massa vezes a aceleração gravítica vezes a minha altura, né, inicial, e a altura inicial é dada aqui por H, então vou colocar H, que será então igual à energia cinética no ponto F, que vai ser 1/2 da massa vezes a velocidade em F ao quadrado. E reparem que a velocidade em F é exatamente o que me estão a pedir. Isso permite calcular o módulo da velocidade com que atinge o solo. Quer dizer, a velocidade com que ela atinge o solo vai ser a velocidade em F. Então agora é só uma questão de resolverem esta equação em ordem à velocidade em F. Podemos já imediatamente cortar as massas, visto que estamos perante no primeiro e no segundo membro, por produtos, e resolvendo esta equação em ordem à velocidade em F. O 2 está a dividir, passa a multiplicar, então teria velocidade em F ao quadrado, passando a multiplicar, ficava 2 vezes a aceleração gravítica vezes a altura, e agora, quer dizer, posso dizer que a velocidade em F vai ser igual, simplesmente o quadrado a passar vai sob a forma de raiz quadrada do dobro da aceleração gravítica vezes a altura, e sendo assim, seria raiz quadrada de 2GH
raiz quadrada de 2GH seria então a opção B, e o exercício está então assim concluído. Fico-me então por aqui na resolução deste exercício. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos, tchauzinho e até um próximo vídeo. Tchau.